Oi, gente, meu nome é Lorena e no vídeo de hoje vamos de tag. Hoje eu vou responder a tag anti ou anti, traduzida pelo Paulo Hatz, lá do canal Livraria em Casa. E as perguntas são relacionadas a livro que você não vai ler de jeito nenhum, independente do hype. Dessa água não bebereis, mas talvez eu beba, não sei. Por enquanto eu me mantenho firme ao que eu vou responder aqui. E quero que vocês coloquem aqui embaixo qual livro dessa água você não beberás, mas talvez você beba. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos para a primeira pergunta. Um livro que todo mundo ama e você não tem interesse em lê-lo. Eu não sei se conta como leitura 2 tentativas e não consegui avançar, tá? E não consegui passar do 3º capítulo nas 2 vezes, mas é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Nossa, que preguiça desse livro, que preguiça daquela personagem, que preguiça daquele início. Tá, eu sei que depois melhora, que é pra dar uma segunda chance, mas, cara, sem tempo. Eu tenho outros livros pra ler e não posso ficar dando chance pra um livro que eu já tentei ler 2 vezes e que, apesar do hype todinho, não dá pra mim. Não sei se talvez eu tivesse começado com Corte ao invés de Trono de Vidro, eu teria gostado mais, mas eu acho que Trono de Vidro tá muito superior. Eu sei que é muito diferente, nananã, mas, ai, Corte de Espinhos e Rosas pra mim preguiça e ó, não vou ler. A segunda pergunta, um livro de um autor clássico que você não tem interesse em lê-lo. E aqui eu coloquei o C.S. Lewis, ou Lewis, não sei como pronuncia o nome dele, que é o autor de As Crônicas de Nárnia. Ele tem muitos outros livros e muitos outros livros que as pessoas elogiam, mas que quando eu vou olhar, me bate uma preguiça só de ler a sinopse. Olha que eu não sou de ler sinopse, mas eu não sei. Eu tenho uma barreira ainda com ele que eu não consegui quebrar, e todo mundo que lê os outros livros dele ama e acha ele um cara super inteligente. Os livros dele são super bons, segundo algumas pessoas, mas eu prefiro ficar só em Nárnia mesmo, e pra mim tá bom, não tenho interesse nenhum em ler. 3. Um autor problemático que você não tem interesse em ler os livros. E pra essa pergunta eu trouxe a Marion Zimmer. Ela é a autora da série As Brumas de Avalon. Eu era super interessada nesses livros. São livros de fantasia e tratam da lenda do rei Arthur, Cavaleiro da Távola Redonda, aquela coisa toda, pelo olhar feminino. E assim, eu ficava só esperando os livros abaixarem para eu comprar todos de uma vez e começar, mas ainda bem que eu não fiz, porque essa autora é super problemática. Ela e o marido ou ex, não me lembro, são envolvidos com coisas bem pesadas com menores de idade. A filha dela veio a público há um tempo atrás e contou coisas assim escabrosas, e me bateu uma revolta, uma tristeza. Eu fiquei tão enojada com aquilo tudo que só de pensar em começar a ler alguma coisa que ela escreveu, eu já fico mal. Então, infelizmente, talvez eu tenha perdido uma ótima saga por conta disso, mas dessa vez não dá pra separar, e eu acho que é até um debate, porque assim, como eu ainda não comecei, fica mais fácil eu não querer começar, diferente de outras autoras que quando você já começou, quando você já leu os livros, já pegou um certo amor, já gostou muito, fica meio difícil você rasgar e queimar o livro e falar, não, nunca mais vou ler. Então eu vou aproveitar que os livros dela eu nunca li e agora não tenho mais interesse em lê-lo. Inclusive o Paulo Hatz, que foi quem traduziu essa tag aqui, ele fez um vídeo explicando toda a polêmica com essa autora, e eu recomendo que vocês vão lá ver, se vocês também, assim como eu, tinham interesse em ler As Brumas de Avalon. Talvez seja melhor dar uma olhada nesse vídeo e ver se você vai querer ou não começar essa série. Eu não tenho mais nenhum interesse. 4. Dessa vez é um autor que não é problemático, um autor ou autora comum que você não pretende ler os livros. E aqui eu trouxe 2, Kiera Cass e o Brandon Sanderson. Eu não tenho nenhuma vontade de ler nada da Kiera Cass. E o Brandon Sanderson, eu acho que ele é um autor que escreve livros bons, que se eu tentasse um pouquinho mais, eu gostaria até de alguns livros dele, mas eu comecei a ler aquele Elantris e não foi pra frente, não gostei. Ele tem muitos livros, os livros dele são muito grandes, muitas séries, então 2 autores que eu não tenho interesse nenhum. E a Kiera Cass é porque eu não gosto do gênero dos livros que ela escreve, e pelo que eu já ouvi falar, seriam livros que eu odiaria. Ficaria no meu top livros mais odiados. Então, sinto muito, beijo Kiera Cass, talvez, quem sabe um dia, Brandon Sanderson, mas não vai ser dessa vez. Quinta pergunta, o autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é pra você. Brittany C. Cherry, tá? Eu já li 3 livros dela, o último foi Vergonha, e assim, não deu. Eu acho que a escrita da autora não é legal, escreve mal, coloca coisas que ela não desenvolve, quer trabalhar temas pesados sem pesquisar direito sobre eles, e acaba ficando uma coisa maçante, e ela esquece do tema pra focar no romance, e os personagens dela são muito rasos. Enfim, não quero ficar falando mal da autora, porque eu sei que muita gente gosta, eu entendo quem gosta, mas eu não gosto,
não funcionou pra mim, e após 3 chances, que a terceira é decisiva, eu decidi que essa autora não é pra mim e nem as histórias dela. 6. Um gênero que você não tem interesse ou que você tentou ler, mas não tem interesse. E aqui eu não coloco nem o gênero, tá? Eu vou colocar o autor, porque às vezes esse gênero eu costumo dar algumas chances, mas os livros do John Green me dão vontade de dormir, me dão uma preguiça tamanha. E assim, sério, não dá pra mim as histórias que o John Green escreve. Eu acho que ele tem um jeito só dele de escrever histórias que outras pessoas que escrevem para jovens não têm, que é essa capacidade de dar sono no leitor, de criar personagens que, sério, não dá pra mim o John Green. Eu já li, se eu não me engano, 3 ou 4 livros dele, foi até muito. O primeiro foi A Culpa das Estrelas, que eu até gostei, assisti o filme, chorei, mas sério, o John Green pra mim não dá. 7. Um livro que você comprou, mas que não pretende ler ou se desfez dele sem ler. Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu lembro que eu comprei os 3 primeiros livros em uma promoção que deu na Amazon há muito tempo atrás, e eles ficaram na minha estante por muito tempo também, e eu decidi que eu não queria ler. Eu li o primeiro capítulo do primeiro livro da série Os Instrumentos Mortais, acabei largando, e quando eu me mudei e doei e vendi uma série de livros, eles foram com Deus e não me fez falta. E eu já vou aproveitar para responder a 8ª pergunta, que é uma série que você não tem interesse em ler ou não pretende terminar, e é Os Instrumentos Mortais. Eu não tenho nenhum interesse, porque tem muita coisa depois dessa série, e como eu comecei e vi que eu não gostava da escrita, talvez hoje funcionaria pra mim, mas eu tenho tantas outras séries pra ler que essa poderia ficar lá entre os últimos, e assim, eu não tenho vontade, sei lá. Eu olho pra esses livros, pra resenhas do que falam deles, muita gente ama, muita gente odeia, mas assim, não me desperta vontade, não me desperta nenhum interesse. Teve uma época que me despertou um pouquinho de interesse em ler aquele Princesa Mecânica, alguma coisa mecânica, que são 3 livros, se eu não me engano, mas assim, preguiça, já tentei uma vez e não deu, tem outras coisas pra ler, então esse ficou. Beijo, Cassandra Clare, nada contra, mas eu não vou ler não. E a 9ª pergunta é um lançamento recente ou que vai ser lançado em breve que você não tem interesse em ler. Lá no meu vídeo de metas para 2022 eu disse que eu não ia focar tanto em lançamentos, ia procurar ler livros que estavam na minha TBR ou que estão aqui parados na minha estante e eu preciso ler. Então, apesar de não estar muito ligadas nos lançamentos, tem alguns que eu vou querer ler, como os que eu já respondi lá no outro vídeo, vou deixar linkado aqui, e tem alguns que eu não tô muito nem aí. Então eu coloquei aqui só pra responder. Esse da Colleen Hoover, A Mais of Him, eu nem sei se tem data ainda pra lançar, mas eu e a Colleen, a gente ainda está ali naquele primeiro estágio do relacionamento. Ela me irrita ainda um pouco. Eu dei a 3ª chance pra um livro dela, que em breve eu vou trazer resenha aqui no canal, mas ela é uma autora que eu costumo não gostar muito dos livros, apesar de que alguns funcionam e outros não funcionam, por isso que eu continuo dando chance. Mas esse aqui eu não tô muito animada, porque ainda tem algumas coisas da autora que eu quero tentar experimentar antes desse lançamento, então eu coloquei ele aqui para responder. E foi isso, gente. Me contem aqui nos comentários se vocês concordam com algumas dessas minhas respostas, se já leram ou vão ler alguns desses livros que eu coloquei aqui, se vocês têm alguma coisa de bom para tentar me convencer do contrário. Lembrem de me seguir lá nas redes sociais, que lá eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, do que eu comecei a ler, do que eu abandonei, do que eu deixei de ler, enfim, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deem o like no vídeo e se inscrevam no canal também, e até o próximo vídeo.